Caminhamos para a conclusão do nosso evento. Está previsto para 18 horas e alguns minutos. Nesse último painel, o debate se dará sobre desmatamento, cadeia produtiva, modelos legislativos. Eu convido para compor a mesa a deputada Ana Cavazzini, membro do Parlamento Europeu e especialista em comércio internacional. Eu convido a senhora Marina Piatto, diretora executivo do Imaflora. Muito bem, então vamos iniciar com a palavra a deputada Ana Cavazzini, pelo tempo de até 25 minutos. Fique bem à vontade. Jetzt. Hallo, schönen guten Nachmittag, vielen herzlichen boa Dank. Tarde a todos, muito obrigada pela Embaixada Alemã, o ministro Benjamin, por esse convite. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu acho muito importante que depois de 2 anos de pandemia, quase sem qualquer intercâmbio internacional, nós tenhamos agora a oportunidade de nos encontrar fisicamente, presencialmente, para conversar sobre os objetivos que nós todos temos, combater a mudança climática e frear o desmatamento. Claro que com a minha função como parlamentar da Europa, eu vou mostrar um pouquinho a perspectiva na Europa, vou apresentar quais são as leis que nós estamos discutindo na Europa e, claro, ficaria feliz se tivesse comentários e perguntas e dúvidas, tanto aqui como também por escrito, porque a minha tarefa é também receber a perspectiva brasileira. Eu quero saber como é que as questões são discutidas aqui no Brasil. O âmbito no qual nós nos movimentamos na Alemanha é o Green Deal europeu. Em 2018, após a última... eu sou do Partido Verde da Alemanha, e em 2019, com todo o movimento climático Fridays for Future, a Comissão Europeia se motivou em deliberar a transformação da economia alemã europeia para uma economia neutra em CO2. E nós estamos agora trabalhando para colocar em prática esse New Green Deal. Nós temos muitos projetos de leis para eficiência energética, energias renováveis, e isso é muito atual agora nessa guerra russa. Está cada vez mais importante, porque aqui nós temos que proteger o clima, mas, por outro lado, nós temos que ser independentes de importações fósseis. E o meu país, a Alemanha, depende 50% das importações fósseis da Rússia, e isso está dando um tiro pela culatra, porque e nós vemos que essa guerra na Ucrânia vai provavelmente acelerar a mudança energética. Esse é um dos poucos, por assim dizer, elementos talvez positivos, porque nós falamos tanto hoje, a cada momento, cada segundo, pessoas morrem, crianças morrem. Isso é algo que nos movimenta muito na União Europeia, mas claro que não é o tema do dia de hoje. Um dos elementos centrais do Green Deal na Europa é a dimensão externa. E aqui nós temos 3 projetos de lei importantes. Um é o Carbon Water Adjustment Mechanism. Temos diferentes leis também sobre cadeias de fornecimento e também a política comercial. E para mim, como parlamentar, um dos principais objetivos é o Green Deal europeu. Não é somente para mudar as leis na Europa, nós queremos mudar
a nossa política externa, a nossa política econômica externa nesse Green Deal. O primeiro instrumento, Carbon Border Adjustment Mechanism, quer dizer, se nós, por exemplo, colocarmos preços altos para CO2 na área de aço, mineração, nós temos que tomar cuidado para que as empresas não vão para outros países onde não tem essa precificação do CO2. Então, nós vamos começar com aço, alumínio, cimento, e se esses produtos não foram produzidos nos padrões climáticos e foram importados pela União Europeia, é necessário pagar uma taxa alfandegária adicional. A segunda lei é a lei de fornecimento, que é essa que eu vou explicar um pouco mais. A cadeia de fornecimento livre de desmatamento, porque nós, na União Europeia, contribuímos muito com o desmatamento, porque, obviamente, a União Europeia, nos últimos 20 anos, importou aproximadamente 1/3 dos produtos que causaram desmatamento. Então, a produção de carne, a soja produzida, que basicamente serve como ração para os animais na Europa. Então, a Europa é responsável, a Europa precisa também assumir esse papel para combater o desmatamento. Existem estimativas que 10% do desmatamento global tem a ver com o consumo europeu, e por isso a ideia é, com o poder que nós temos do mercado europeu, das importações nas relações com nossos países parceiros, cadeias de fornecimento, esse poder, essa influência nós queremos utilizar para que as nossas cadeias de fornecimento sejam livres de desmatamento. Essa é uma sugestão bastante interessante. As empresas europeias, operadores, como consta na lei, que importam produtos, e isso no momento são 6 produtos, que é a cadeia de produção da carne, cacau, café, óleo de palma, soja e madeira. Então, se esses produtos foram importados, as empresas precisam fazer uma avaliação de diligência e precisam comprovar que esses produtos não são provenientes de áreas desmatadas. E isso é bastante inovador, não houve até o momento no passado. Então, uma empresa que não consegue provar isso não pode vender o produto no mercado interno europeu. E a ideia é que com essa influência das cadeias de fornecimento, nós podemos contribuir para uma política agrária sustentável sem desmatamento. E isso não é somente para o Brasil, isso é para todos os países no mundo onde nós temos problemas de desmatamento. E também exportações da União Europeia, ou seja, nós estamos regulamentando também a produção dentro da União Europeia. Todos os detalhes, eu acho que é meio tedioso explicar tudo isso. As empresas precisam localizar os produtos geograficamente, precisam provar de onde que esse produto vem. E aqui precisam provar que nessa área não houve desmatamento. A data base é final de 2020. Todas as áreas desmatadas antes, segundo essa definição, ainda seria legal. Todas as áreas onde houve desmatamento após 2020 é ilegal. A Comissão ainda realiza uma divisão entre risco normal, risco global e risco alto. Então, quanto mais o país está mais alto nessa categoria de risco, maiores são os controles. Vou falar um pouquinho sobre os dados dessa lei.
algumas pessoas já me perguntaram no intervalo. Na União Europeia, a Comissão sugere os projetos de lei no Parlamento e no Conselho, isso é negociado, e nós estamos realmente negociando no Parlamento. 3 comissões participam, Comissão Ambiental, Comissão do Mercado Interno e Comissão do Mercado Internacional. E eu sou também relatora para essa lei. Ou seja, se vocês têm algum feedback, podem me passar. Eu acho muito importante isso. Politicamente, eu posso dizer que na União Europeia nós vemos que essa abordagem é muito apoiada pela população. As pessoas não querem comprar produtos que têm a ver com desmatamento. As pessoas atentam para isso. Muitos supermercados já tiraram produtos das suas prateleiras e existe muita pressão da população. Isso fez com que nós, no Parlamento Europeu, que já trabalhamos há muito tempo nessa sugestão, fizemos várias resoluções que não são ainda leis, e nós tivemos uma boa maioria de parlamentares de todos os partidos, direita e esquerda. Então, na Europa, existe um desejo de combater o desmatamento. Isso é muito importante. E a ideia é que, com essa lei, existem incentivos para os nossos parceiros em melhorar as suas leis florestais. E com esse aperfeiçoamento das leis florestais dos nossos países parceiros, o incentivo para a importação ou exportação para a União Europeia é bem maior. E se nós vemos as discussões aqui no Brasil, que existem projetos de lei que estão enfraquecendo mas eu acho muito importante, e eu já falei isso na entrevista que nós fizemos anteriormente. Claro que os países parceiros precisam receber ajuda financeira, isso está claro já, e eu acho que essa lei vai ser aprovada. É uma lei que tem uma grande maioria na União Europeia. E um último ponto, eu acho que eu não vou precisar de 25 minutos, mas um terceiro ponto, eu mencionei a política de comércio, o Green Deal. Nós já tivemos muitas discussões sobre o acordo do Mercosul. Eu, no Parlamento Europeu, eu sou uma das pessoas que aumentou, que fortaleceu esse tema. E eu falei assim, a gente não tem como assinar um acordo que vai provocar mais desmatamento. Aí a comissão também falou assim, não, vamos colocar isso na geladeira. Mas claro que eu não quero dizer, vamos parar de cooperar com o Brasil, vamos parar com o comércio com o Brasil. Não queremos isso. Nós queremos um acordo União Europeia-Mercosul, mas queremos um acordo sustentável. E eu não estou vendo sustentabilidade. Por isso é bom, esse texto ainda está um pouquinho aguardando. Eu acho que o Brasil e a Alemanha ainda precisam trabalhar um pouquinho para fortalecer os padrões de sustentabilidade dentro desse acordo. E essa é a terceira e última mensagem da minha palestra hoje. E eu acho importante termos conversarmos sobre isso ainda, termos um debate, e eu quero levar a ideia brasileira para Bruxelas. E eu acho que essa dimensão é muito importante para que nós tenhamos a proteção climática e também tenhamos a proteção florestal. Muito obrigada. Muito obrigado a deputada Ana Capazini pela sua explanação. E a seguir já passo a palavra para Marina Piatto.
Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente ao ministro Herman Benjamin. Obrigado pelo convite, muita satisfação estar aqui. E também ao senador Jacques Wagner. Obrigada. Ao embaixador da Alemanha, Heiko Thoms. Tenho minha admiração pela Alemanha. Eu estudei 4 anos, fiz meu mestrado lá, tenho muita admiração. Também ao senador Confúcio Moura, obrigada. À deputada Ana Cavazzini. Parabéns pelo seu trabalho também. Meu nome é Marina Piatto, eu sou engenheira agrônoma, fiz meu mestrado na Alemanha com agricultura tropical, né, e trabalho no Imaflora, que é uma ONG brasileira de 27 anos já, atua em todo o Brasil, na área agrícola e florestal. Imaflora significa Instituto de Manejo e Certificação Agrícola e Florestal. E nós trabalhamos por um manejo sustentável, né, tanto de produtos madeireiros, não madeireiros e uma agricultura moderna, sustentável de baixo carbono. Bom, eu vou falar um pouco sobre os acordos, né, que existem hoje para a produção de commodities no Brasil. E devido à ausência, né, de leis e regulamentações que complementem o Código Florestal, formou-se ao longo dos últimos 10, 15 anos vários acordos no setor privado, com a participação da sociedade civil, o varejo, frigoríficos e também o Ministério Público Federal. Bom, eu vou ser bem breve, vou contar um pouco, assim, para complementar, inclusive, a fala anterior, né, que faz essa provocação de trazer um pouco a legislação europeia da due diligence, que vai nos provocar a aprimorar as nossas legislações para a produção, não só ao atendimento ao Código Florestal, que nós estamos vendo que não está sendo suficiente para conter o desmatamento e promover uma agricultura mais moderna. Bom, a indústria da carne bovina, né, os produtores de gado, assim como os produtores de soja e seus compradores, vêm sendo chamados a agir há mais de uma década por sua parcela de responsabilidade no desmatamento da Amazônia e no Cerrado. Não só o desmatamento, mas também o trabalho análogo ao escravo e a invasão de terras públicas. As tensões e polarizações, ao invés do diálogo, por muito tempo, dominaram as interações entre as partes envolvidas. No entanto, esforços conjuntos possibilitam que compromissos fossem firmados, né? A gente tem a moratória da soja, que já teve, por um momento, a participação do governo, mas o governo se retirou desse acordo da moratória da soja, então ficaram as traders de soja e as ONGs, e também o TAC da carne, que foi firmado há mais de 10 anos junto ao Ministério Público Federal. Com menor ou maior grau de implementação, os acordos estabelecem uma governança para essas cadeias, né, novas regras, sistemas e procedimentos. Então, aí mais um vínculo, né, como faltam regras e leis adicionais ao código, então esse movimento multi-stakeholder acabou definindo novos procedimentos e uma governança autônoma. Mas ainda as falhas persistem e a articulação é necessária constantemente para renovar esses pactos e encontrar soluções mais efetivas. Na cadeia da pecuária de corte, né, os 4 grandes frigoríficos brasileiros, em 2009, assinaram um acordo com o Greenpeace, né, pelo desmatamento zero. E desde 2019, esses procedimentos de controle de desmatamento na cadeia vêm sendo aprimorados. E também, em 2009, o Ministério Público do Estado do Pará elaborou o primeiro acordo público da pecuária, que foi aplicado apenas aos frigoríficos do Pará naquela época. Logo após veio o TAC do Mato Grosso, em 2013, e o TAC da carne legal para toda a Amazônia. Então, esses são os instrumentos efetivos, né, de controle de desmatamento nessas 2 cadeias, com um vínculo, vamos dizer, seguindo o Código Florestal, mas um pouco acima da legislação. Na cadeia da soja, esse acordo se deu dentro da ABIOV e da ANEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais e a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, assinaram, então, a moratória da soja em 2006. Então, nós já temos mais aí de 15 anos de moratória da soja, que ainda está só na Amazônia, né? Existe essa provocação dela se expandir para o Cerrado, onde o desmatamento está avançando.
mas, ao mesmo tempo, a governança precisa ser revista a todo tempo. Então, com o enfraquecimento do PPCDAN, com o enfraquecimento do PPCRA, sistemas de monitoramento, existe uma dificuldade no monitoramento do desmatamento, obtenção de dados e, por consequência, o controle da produção de commodities nessas áreas. No que diz respeito à pecuária, não há dúvidas que esses acordos tiveram um efeito de frear o desmatamento, embora não tenham sido os únicos responsáveis por esse resultado. Para cumprir essas cláusulas, os frigoríficos e as grandes redes de varejo estabeleceram protocolos individuais de fornecimento de gado, e foi um avanço na agenda no controle da cadeia. Então, se a gente segue só o Código Florestal e o monitoramento do anual, existem várias dúvidas, né? Por exemplo, onde são as terras indígenas, se elas são demarcadas, se não são. Os rios, eles acabam invadindo as propriedades, mudando os shapes. Então, o controle pelo CAR é muito complicado, da origem do gado, e também a questão da cadeia do gado ser uma cadeia longa, né? Desde a criação do bezerro até o abate do gado, o gado passa por várias propriedades, dificultando essa rastreabilidade. Porém, tanto os frigoríficos quanto o varejo, eles começaram a detalhar esse sistema de monitoramento, cada um do seu jeito. Então, o que aconteceu com o tempo, né? Foi necessário mudar 2 processos para avançar nesse cumprimento desses compromissos voluntários. Então, o primeiro foi a harmonização das regras de monitoramento, do monitoramento do desmatamento e compra de gado. Então, foi uma necessidade de alinhamento e padronização, né, das 3 grandes indústrias de carne, principalmente a JBS, Marfrig e Minerva, junto com os 3 grandes varejistas, com o Pão de Açúcar, o Walmart, que é atualmente o Big, e o Carrefour. Então, todos eles se sentaram para harmonizar as regras de monitoramento do desmatamento. Em 2019, o Imaflora, por intermédio do programa Boi na Linha, que é esse programa que soma esforços com o Ministério Público Federal, ao qual se interessava ter regras oficiais únicas e aplicar a todas as indústrias. Então, foi criado esse programa Boi na Linha, que harmoniza todas essas regras de monitoramento. E, em maio, as regras foram lançadas. Então, todas as indústrias signatárias do TAC têm que seguir essas regras de monitoramento a partir de 1º de julho. O segundo ponto de melhoria foi a construção do protocolo de auditoria, porque as empresas, elas monitoram, e com esse monitoramento do desmatamento, elas decidem pela compra ou não desse gado, e aí vem a empresa de auditoria e vê se essa compra foi realmente, esses limites foram respeitados. Então, agora nós temos os 2 protocolos unificados. Esses protocolos vão ser alinhados com o selo verde, por exemplo, do Pará. Eles têm um certo alinhamento com a moratória da soja, e busca-se também um alinhamento com a legislação europeia, para facilitar o monitoramento do controle do desmatamento dessa cadeia tão complexa que é a pecuária no Brasil. Bom, outro ponto importante é que hoje, mesmo com o TAC, que é a maior ferramenta que a gente tem pelo enfraquecimento do IBAMA, ICMBio e todo esse aparato do executivo, né, enfraquecido, é fundamental o papel do Ministério Público, né? Mesmo assim, com o TAC, a gente ainda tem poucos frigoríficos dentro desse mecanismo. O TAC da carne já tem mais de 10 anos e a gente tem 30 unidades frigoríficas nunca haviam sido auditadas. Esse ano foi o primeiro ano com o programa Boi na Linha, foi o primeiro ano de auditoria. Um desafio enorme, então, de integrar todos os frigoríficos no sistema de monitoramento de compra de gado direto, né? E aí a gente ainda tem que alavancar o sistema de compra de gado indireto, que são os bezerros, onde hoje está o maior problema do desmatamento. Nesse setor, então, o nó principal continua sendo incluir os fornecedores indiretos nesse sistema, que são os produtores de bezerro, e o obstáculo atual é a falta de acesso público a documentos como a GTA, que é a Guia de Transporte Animal, e de validação do CAR, Cadastro Ambiental Rural, das propriedades. Esses 2 documentos, então, eles permitiriam, né, a rastreabilidade total da cadeia produtiva e do desmatamento, e hoje nós não temos o acesso integral desse banco de dados, então dificultando muito o controle
total desde o nascimento do bezerro até o abate. O poder público, tanto no âmbito dos estados quanto no federal, é uma peça-chave para que esses avanços possam acontecer. Um arranjo de múltiplas partes que possibilite a unificação das informações, com acordos para a proteção de dados pessoais e comerciais sensíveis dos fornecedores indiretos, é fundamental para que se possa dar maior escala ao monitoramento. Outro passo é atingir o desmatamento zero, essencial para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Para chegar a esse impacto positivo, os incentivos econômicos e financeiros adequados precisam estar alinhados, como os pagamentos por serviços ambientais, né? Isso a gente precisa avançar também nessa agenda. Na soja, a moratória continua sendo um compromisso e um sinal de mercado fundamental para conter o desmatamento da Amazônia e poderia ser expandido para o Cerrado. Nesse caso, o monitoramento do desmatamento é centralizado, agregando pontos de checagem ao longo do processo de controle. Então, na pecuária, cada frigorífico faz o seu monitoramento individualmente, já na soja, através da ANEC e da Abiov, eles fazem um monitoramento centralizado. No entanto, também são necessários aperfeiçoamentos para a conversão de florestas na área total. Hoje só é monitorada a área que foi plantada a soja e não toda a área de desmatamento dentro da propriedade, e também não são monitorados os fornecedores indiretos. Bom, para finalizar, né, em ambas as cadeias, a importância da coordenação entre os atores público e privado é essencial para desatar esses nós. Na moratória, a não participação dos atores governamentais empobrece a negociação e construção de novas soluções. Especialmente na pecuária de corte, é necessário colocar em marcha uma articulação público-privada renovada, no intuito de fazer avançar um sistema de controle unificado para o monitoramento, auditoria e transparência dos resultados, sem o qual o progresso concreto para a redução do desmatamento, eliminação das ilegalidades e mitigação das mudanças climáticas não será alcançado. Eu queria só finalizar falando que o lema do Imaflora é produzir e conservar são os dois lados da mesma moeda, né, como foi falado hoje ao longo do dia. Então, eu conto com a colaboração de todos para nós promovermos uma agricultura sustentável e preservarmos o nosso tão valioso recursos naturais. Obrigada. Obrigado, Marina. Eu agora, terminada essa fase, vamos à parte dos debates. Eu convido a fazer uso da palavra ao senador Jacques Wagner, caso queira se pronunciar. Apenas para agradecer as duas intervenções e dizer à deputada Ana Casini que, apesar do reclamo de alguns sobre restrições no recebimento de produtos brasileiros que eventualmente advenham de áreas de desmatamento, eu considero absolutamente correto. Porque eu entendo que se há uma cadeia produtiva criminosa, seja da madeira, seja da criação de gado, criminosa no sentido de que feita em áreas de desmatamento ilegal, aqueles que receberem esses produtos, isso está tipificado no Código Penal brasileiro, são receptadores. Se alguém compra um roubo, participou do roubo. Eu não estou chamando de roubo, estou dizendo, evidentemente, que se há uma ilegalidade na cadeia, ou seja, porque ela foi feita de forma com desmatamento ilegal ou com uso de eventuais agrotóxicos que não sejam autorizados, ou que sejam autorizados, mas que não sejam autorizados em outras regiões do mundo, eu entendo que é razoável que os pais dizem, não, esse tipo de produto, até porque para nós esse é um problema. Ninguém cortaria madeira ilegal se não tivesse um destino. Ninguém produziria cocaína se não tivesse consumidor e se não chegasse em algum ponto de consumo esses produtos. Portanto, peço vênia para não confundir o que eu estou dizendo, para chamar que a agricultura aqui estou dizendo, mas se há uma ilegalidade na cadeia, quem receber está recebendo algo ilegal.
e, portanto, fomentando a ilegalidade. É nesse sentido que eu digo que eu entendo a postura e acho até que ela está correta. Eu não quero participar de algo que contém uma ilegalidade no caminho. Doutor Herman, gostaria de fazer algum comentário? Estou muito mais para ouvir e aprender do que propriamente falar. Esse é um tema muito importante e há 10 anos atrás nós não discutíamos a questão da agricultura sustentável e da proteção florestal sob esta perspectiva de produção até o consumo. E tampouco discutíamos na perspectiva de integrar o controle estatal com o controle dos atores privados. Aqui a cadeia de produção e a cadeia de consumo. Mas é importante realçar para os nossos colegas alemães, e em especial para a deputada Ana Cavazzini, que estas práticas ilegais prejudicam, antes de tudo, os produtores rurais brasileiros, de uma maneira geral. Há grandes e pequenos produtores rurais que dependem das exportações, que estão cumprindo o Código Florestal, em alguns casos indo além do Código Florestal, e que têm os seus esforços dinamitados, por assim dizer, por uma minoria para quem a lei nada significa, como bem disse o senador Jacques Wagner e também o senador Confúcio Moura em outras oportunidades. Portanto, aqui nós estamos falando de proteção, não é só das florestas brasileiras, é da pauta de exportação do nosso país. As commodities agrícolas hoje representam um percentual enorme na nossa pauta de exportação. Eu digo para os juízes e os membros do Ministério Público, e eles ficam um pouco surpresos, que os nossos salários dependem hoje do comércio exterior de commodities. Porque se examinarmos as outras áreas de exportação, vamos ver, ou de comércio internacional, vamos ver que o Brasil tem um déficit comercial. E o superávit da balança comercial vem da pauta de exportação das commodities agrícolas. E daí a responsabilidade, o carinho com que nós devemos tratar esta galinha dos ovos de ouro. O último ponto que eu queria mencionar é que no campo, e especialmente na esmagadora maioria dos exportadores, existe compreensão clara de que é necessário coibir essas atividades criminosas. Então não há antagonismo, a meu ver, entre esses esforços todos de proteção da floresta e garantir a pauta de exportação do Brasil. Aliás, nós queremos duplicar, triplicar a pauta de exportação do agronegócio no Brasil, porque nós temos milhões e milhões de hectares. Isso foi dito hoje pela manhã pelo senador, mas já foi deputado tantas vezes, também governador Confúcio Moura. Nós temos milhões e milhões de hectares de
de terra desmatada e não explorada. A senadora Cátia Abreu, que infelizmente não pôde estar hoje conosco aqui, que é uma das líderes do agronegócio moderno, sustentável, e o ex-senador Blairo Maggi sempre disseram isso. Hoje, no Brasil, não há necessidade de desmatar 1 hectare para garantir a pauta de exportação do país que gera tanta riqueza para todos nós. Então, eu felicito tanto a expositora brasileira como a expositora alemã por trazerem essa perspectiva de que, com muito equilíbrio, muita responsabilidade, é importante que nós trabalhemos juntos para, no caso dos brasileiros, para garantir a pauta de exportação do agronegócio e ampliar, multiplicar várias vezes esta pauta. E não me refiro apenas ao grande exportador, me refiro à agricultura familiar, aos produtos orgânicos, a tudo aquilo que ainda falta aproveitar em termos de conquista de mercado por este país gigante. Não é bem uma intervenção, senador Confúcio Moura, jurídica, mas tem um componente jurídico, porque o Código Florestal, como lei, acaba sendo apenas uma ferramenta em um conjunto maior de iniciativas, tanto comerciais como tecnológicas e científicas. Mas parabéns às duas. Muito obrigado, doutor Herman Benjamin. Entramos agora na chamada da participação dos cidadãos, as duas conferencistas. Mas eu, analisando aqui as perguntas feitas por Júlio Chagas, do Rio Grande do Sul, Matheus de Oliveira, de São Paulo, Yasmin Kelly, de Sergipe, e Ana Clara, do Distrito Federal, o que eles perguntam não tem nada a ver aqui com o assunto abordado pelas duas conferencistas. E muitas dessas perguntas foram respondidas durante as exposições anteriores. Então, eu quero pedir desculpas a todos e que considere as perguntas deles já respondidas anteriormente, desde a ministra Carmen Lúcia Cedo e o ministro Herman Benjamin, já trataram delas todas. Eu entro agora numa pequena consideração da minha parte sobre esse tema abordado pelas duas conferencistas ilustres. Primeiro, é uma concepção que há no subconsciente ou no consciente dos produtores rurais brasileiros, de uma parte deles, que desmatamento é um fator de desenvolvimento. Vamos desmatar para crescer, vamos desmatar para prosperar. Isso não é verdadeiro. E o segundo é que os fiscalizadores, as pessoas que fiscalizam, as organizações da sociedade civil, enfim, os cidadãos, o Ministério Público e os parlamentares que defendem o meio ambiente, eles são considerados encrenqueiros. Eles são considerados, assim, perturbadores do desenvolvimento, do atraso, né, conspiradores. Essas palavras são ditas assim muito. Eu me lembro bem, durante a discussão do Código Florestal, o tanto que a ministra Marina Silva foi atacada. Eu participei de muitas audiências públicas, era incrivelmente atacada, né, de uma maneira assim humilhante até. E ela, com aquela paciência de um monge tibetano, ela conseguia ir atravessando tudo aquilo, né? O segundo é que os governadores foram chamados há alguns anos, mais de 10 anos, por uma organização americana chamada GCF, Governo, Clima e Floresta, justamente para conscientizar os estados subnacionais, os estados, tanto da Amazônia peruana, a Amazônia equatoriana, como da Amazônia brasileira, e também os outros países que mantém grandes extensões de floresta, até a Indonésia e outros países, como nós tivemos nessas reuniões, no México, em outras localidades. Justamente procurando a participação e integração de governadores e prefeitos na defesa das teses de manutenção da floresta em pé.
Posteriormente, mais ou menos há uns 7 anos, os governadores, aqui até inspirados pelo Mangabeira Unger, eles criaram os consórcios de governadores. E os consórcios de governadores passaram a discutir, pelo menos da Amazônia e Brasil Central, a discutir os temas ambientais com maior força, os governadores dessas regiões. Logicamente mudam os governos, e aí muitos vêm de outras linhas ideológicas e terminam não dando seguimento a esses acordos já firmados internacionalmente. Do outro lado, aqui a nossa palestrante Marina Piatto, ela falou da questão da certificação do boi e da soja, mas eu queria dizer para vocês que existe fazendeiro que não tem boi, que não tem. Fazendeiros ricos que não têm fazenda e nem terra. São os fazendeiros, que eu posso dizer, entre aspas, falsos fazendeiros, vendedores de guias de transporte de animal, GTA. Se você precisa vender um boi de uma terra que é proibida a comercialização, você acha quem lhe forneça a guia. Ele te compra, ele te vende por um preço, e aquilo ele consegue legalizar o boi. E tem muito. E tem muito. Fazendeiro sem boi. Vendedor de GTA. Da mesma forma, o Cadastro Ambiental Rural, hoje ele está, nós vimos aqui num debate recente, aqui, dirigido pelo nosso presidente, o Wagner, né? Justamente mostrando que o Cadastro Ambiental Rural, hoje, ele aceita terras de unidade de conservação nele. Então, você imagina daí. Como é que a gente pode acreditar na idoneidade do Cadastro Ambiental Rural se o sistema aceita o cadastro falso de terras protegidas? O discurso de governos nas conferências internacionais é uma coisa, e a prática é outra. E na ONU, ou na COP, ou na conferência qualquer dessas internacionalmente, é muito fácil ir e falar que o Brasil é exemplar. Mas aqui na prática, normalmente determinados governos conseguem falar aqui, agir de uma maneira completamente diferente do que foi falado lá. Há acordos firmados com outros presidentes no passado que realmente não estão sendo cumpridos. Eu acredito muito no que a deputada Ana Cavazini falou aqui, no bloqueio econômico como um fator de controle do desmatamento. Isso não é ruim. Já estão aqui no Brasil muitos produtores já fiscalizando, protegendo, nem o governo, são os próprios proprietários empresariais que estão já fazendo a coisa certa. Já não estão comprando o boi de terras compromissadas, erradas, já estão cuidando da rastreabilidade e buscando a certificação que vocês fazem lá no instituto que a senhora trabalha. Então, eu acredito que isso vai caminhar para um acesso muito bom, não é? Isso, no médio prazo, vai acontecer. Então, esses eram os meus comentários, e agradecer a ilustre deputada Ana Cavazini, do Parlamento Europeu. Eu via pelas palavras dela que ela realmente pega pesado. Ela realmente ela não brinca em serviço, não é? Está engavetando realmente o acordo do Mercosul, e, de certa forma, até é necessário, enquanto não vê coisas reais acontecendo, fica na geladeira aí esperando uma temporada a mais. Não é hora de se votar isso. Então, ela está fazendo isso lá realmente no Parlamento Europeu. Assim sendo, não tendo mais nada a falar e a comentar, essa mesa se desfaz, agradecendo a todos os palestrantes ilustres e convidando o Jacques Wagner, nosso presidente, para fazer o último painel de encerramento. Muito obrigado.
Bom, boa noite a todos. Eu quero apenas, nesta mesa de encerramento, mais uma vez agradecer a todos que se empenharam, agradecer à Embaixada da Alemanha, na figura do embaixador e todos os seus funcionários que estão aqui contribuindo. Agradecer ao ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que é um dos organizadores e participa no Poder Judiciário de comissões que dizem respeito ao tema. E agradecer aqui a todos os funcionários, colaboradores, tanto do meu gabinete quanto daqui da Comissão de Meio Ambiente, sempre muito trabalhadores e muito eficientes no esforço de que a gente tenha sucesso nas nossas missões. Agradecer a todos os palestrantes que aqui ainda estão entre nós desde a manhã. Foi uma jornada que eu considero muito boa, muito positiva. Quero reafirmar aqui que eu, como democrata, entendo que a civilização precisa vencer a barbárie. E, portanto, eu entendo que a arma da democracia é o diálogo, um bom combate de ideias, o bom combate de argumentos, para que a gente possa chegar ao melhor caminho. Eu repito aqui que na democracia ninguém sai com 100%, porque se sair com 100%, alguém saiu com zero, então não é democracia. Não há uma verdade na democracia que esteja na cabeça de um só. A democracia é o que se constrói nos parlamentos, na relação harmônica e respeitosa entre os poderes, na relação com a sociedade civil, com as organizações não governamentais, com empresários, com trabalhadores, com as populações originárias. E é essa pregação que eu tento fazer cotidianamente aqui na Comissão de Meio Ambiente. Me alegro muito, eu quero mais uma vez agradecer também ao senador Confúcio Moura, que assim como o senador Contarato, são duas figuras humanas destacadas, na minha opinião, que estão na política por convicções e por desejo de fazer o melhor para a comunidade em que vivemos, ou do nosso estado, ou da nossa nação, ou do planeta. E, portanto, não fecham os olhos para a realidade. Ele aqui agora ao final me revelou algo que eu não sabia. Eu conhecia a certificação, o guia de transporte regular de madeira, porque você pode transportar madeira quando a floresta é uma floresta plantada. E houve uma grande operação no meu estado, quando eu era governador, no estado da Bahia, porque se vendia guia de transporte de madeira. Alguém artificialmente dizia que tinha uma área de plantio, tirava uma guia e essa guia ia e voltava. Ia com um caminhão, voltava com outro, ia com um caminhão, voltava com outro. Semelhante ao que Vossa Excelência colocou aqui sobre a guia de transporte de animais, semelhante, por isso eu quero fazer uma audiência pública sobre o cadastro ambiental rural, que é inimaginável, inconcebível, que algo que deveria ser regulador exatamente dessa questão da posse da terra e da questão ambiental, que esteja acolhendo uma ilegalidade, um absurdo provado. Porque, como disse o ministro Herman Benjamin, com a evolução da tecnologia, nós hoje temos ferramentas de sobra para saber onde há fumaça, onde há fogo, onde há devastação. Hoje me entregaram aqui os números. Ministro Herman, o desmatamento de 2019 a 2021 foi 56,6%. 56% maior que o desmatamento entre 2016 e 2018. Ou seja, num biênio, nós aumentamos em 56,6% o desmatamento. Isso não é retórica, aqui não é teoria.
Aqui não é o direito, aqui são fatos, que são medidos através de satélites. Terras públicas concentraram 51% do desmatamento do último triênio, sendo 83% delas propriedade, ou melhor, domínio federal. Florestas públicas não destinadas somam quase 1/3 do total desmatado entre 19 e 21. A derrubada em áreas protegidas subiu 80%. Em terras indígenas tiveram um maior aumento, 153%. Em unidades de conservação, 63,7%. Isso, infelizmente, eu sou obrigado a colocar, não se trata aqui de palanque, mas é o sinal, infelizmente, emitido pelo atual governo federal desde o primeiro dia na cadeira de presidente da República, etc. Porque o executivo pesa, porque é ele que vai executar as leis que nós aqui promulgamos. Então, temos um arcabouço jurídico maravilhoso que não é respeitado, que não é cumprido, que não é cobrado. E, infelizmente, eu me lembro que uma vez, na Alemanha, eu fui fazer um diálogo quando eu era parlamentar, e eu disse, mas aqui a cultura de vocês é outra, por isso vocês são respeitadores. E o meu interlocutor, um parlamentar alemão, disse, isso pode ser uma parte, mas na verdade todo mundo cumpre, porque dói no bolso descumprir. Então, ou nós temos instrumento de fiscalização e de cobrança ou de punição do que é feito errado, ou fica barato trabalhar na ilegalidade, se nada me é cobrado. Nós temos hoje no Brasil 69 milhões de hectares, 69 milhões de hectares de áreas degradadas, para reafirmar que ninguém precisa mais desmatar para ampliar, basta recuperar áreas degradadas e com a melhoria da tecnologia nós podemos fazer demais isso. Então eu queria mais uma vez agradecer a todos que se deslocaram dos seus estados ou do seu país de origem da Alemanha para contribuir. Eu espero que esse diálogo continue acontecendo para aprimorar a nossa lei. O Brasil é soberano, mas eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é intercâmbio de legislação, é intercâmbio de práticas que possam nos levar. Por isso eu digo, não talvez com a mesma contundência, mas eu repito, eu acho que a comunidade europeia também tem o direito de dizer o que quer comer. E também tem o direito de dizer que não quer comer produtos advindos da ilegalidade. Não se trata nem de bloqueio, se trata de dizer, isso eu não recebo. Como a gente não comeria carne estragada vinda de um lugar que você não confia. Isso é educativo. Porque, como disse aqui o senador Confúcio, não vamos generalizar, porque toda generalização é leviana. Nós temos muitos homens e mulheres do agronegócio brasileiro que já estão atualizados em seu pensamento, que sabem que tem que produzir com sustentabilidade. No fórum que eu tenho na Comissão de Meio Ambiente, são vários representantes do agronegócio. Só que entenderam que para ter longevidade no seu negócio, precisam respeitar regras que hoje estão cada vez mais universalizadas. Então, eu queria agradecer a todos. Todo esse material ficará, evidentemente, disponível aqui no site da comissão, para quem quiser assistir ou fazer consultas, e eu tenho certeza que nós, com a colaboração de vocês, demos mais um passo para contribuir para que a gente tenha um ambiente melhor de negócio no Brasil. Muito obrigado, boa noite a todos. Das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.